Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso canal Startify Podcast. Estamos aqui juntos hoje, eu, a Juliana Vasconcelos, juntamente com o meu co-host, Arthur Július, da Bump Media, aqui ao meu lado direito. Oi, pessoal. Ótima tarde. E estamos juntos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Dr. Jackson Santana. Ele é da OAB da Paraíba e ele é, atualmente, o secretário-geral da Comissão de Empreendedorismo, Gestão e de Novas Tecnologias da OAB e também coordenador do Banco de Talentos do Conecta OAB Paraíba. Dr. Jackson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Juliana Vasconcelos. Muito obrigado pelo convite e Arthur também. Tudo certo. Dr. Jackson, acho que para a gente começar esse podcast, queria muito te perguntar um pouco mais sobre a tua história, como que tu começou na advocacia, como que tu foi para essa comissão, o que mais te motivou a seguir essa linha de carreira? Legal. Assim, desde de novo, eu sempre quis ser advogado, né? Meu pai era advogado e sempre foi o meu sonho. A vida acabou me levando para outros lugares, né? A outros caminhos, na verdade, né? E eu fui analista de sistemas por muito tempo, né? E chegou um momento que eu disse, não, tá bom de voltar, né, aquele meu sonho, né? E daí eu estudei e passei e estou atuando na advocacia, né, muito feliz, é onde eu realmente me realizo. E diante das mudanças e as necessidades que a gente tem visto, né, de transformação da advocacia, né, então eu busquei a OAB para juntos a gente impulsionar institucionalmente temas que são relevantes hoje para a advocacia, como empreendedorismo, gestão e novas tecnologias. E daí foi quando eu me afiliei e sou hoje, né, um dos representantes dessa comissão no estado da Paraíba. Perfeito. Muito interessante essa questão de uma comissão criada pela OAB sobre empreendedorismo e sobre gestão e de novas tecnologias. Como que aconteceu isso? Qual foi a motivação para a criação dessa comissão pela OAB? Pois isso se dá por vários fatores e de forma concomitante, né? A gente percebe aí uma transformação de fato da profissão, que não é só da advocacia. Eu acho que muitas profissões, acho que todas estão sendo transformadas, muitas com mais intensidade do que outras. Então, a advocacia é uma dessas profissões que estão sendo transformadas de forma intensa e a instituição ela precisa atentar-se a isso e a comissão ela é um local perfeito para o estudo e trabalhos nesse sentido. Então, aí a gente, junto com, obviamente, o apoio da gestão, né, que envolve o nosso presidente, Arson Tragindo, e também os conselheiros, que aqui eu cito Dr. Rafael Viana, também Dr. André Cabral. Eles ambos, juntos, nós formamos essa comissão. Né, o ano passado é uma comissão relativamente nova, para justamente a gente tratar esse tema que é tão relevante hoje para os escritórios de advocacia e a advocacia no geral. Sim. Perfeito. Assim, na visão do senhor, como que se dá o engajamento dessa comissão para os temas de empreendedorismo, para o fomento do empreendedorismo hoje, no dia a dia do advogado? A gente sabe, né? Muita coisa mudou, a pandemia trouxe muita coisa diferente. Antigamente você tinha as audiências presenciais, hoje já está mais online. A questão dos documentos mesmo. Não é minha área, mas a gente percebe. A gente fala com muito advogado e percebe essa diferença. Como que isso tem acontecido no mercado mesmo? Na seção realmente assim para advogados, para escritórios, e como que a comissão está atuando nesse fomento desses temas? Bem, está havendo uma mudança que envolve muitas instituições, né? Inclusive o Poder Judiciário ela tem transformado os processos que antigamente era físico, né, em processos digitais, né? E há toda uma mobilização do cenário, né, nesse sentido institucional, que exige do profissional a adequação da sua maneira de trabalhar, né, frente a essas novas tecnologias. E não só isso, a profissão em si, diante de desafios, né, que circundam ela, exige também de nós uma redefinição, né, de como nós fazemos as coisas, como nós olhamos e
estamos acostumados, né, com elas. Então, a comissão ela surge com essa ideia de que é necessário mudar, é necessário aprender, não só aquilo que nós somos forjados nas faculdades, os temas de, por exemplo, direito empresarial, direito previdenciário, criminal, etc., mas coisas que estão para além disso, como gestão, empreendedorismo, entre outras matérias que envolvem a atuação profissional do profissional da advocacia. Perfeito. Interessante. Doutor Jackson, e como você vê em relação ao engajamento dos advogados em geral com esse tema empreendedorismo atualmente? Olha, a profissão ela é um pouco resistente a algumas mudanças, né, algumas facetas, mas a gente tem observado que está existindo um caminho, uma direção, né, nesse sentido de entendimento de que boas práticas de empreendedorismo devem ser aplicadas à atuação do profissional. Né? Então, a gente tem observado que as pessoas querem saber mais, querem compreender mais. Isso tudo se dá por uma mudança no mercado. A gente vê que gigantes do varejo têm estipulado, determinado ou estabelecido determinadas expectativas para o consumidor. E essa expectativa ela acaba vindo para os escritórios de advocacia. Não só para os escritórios de advocacia, para outros prestadores de serviço. Mas, como estamos aqui, somos da área da advocacia, a gente está falando aqui de escritórios em si. Então, esse cliente está mais exigente. E daí onde surge a necessidade, né, do profissional, e está havendo esse entendimento aos poucos, mas está acontecendo, de implantar questões que envolvem empreendedorismo, quer seja na busca de novas oportunidades, né, quer seja na adequação ou enfrentamento de desafios dentro do escritório em determinadas atividades, como desenvolvimento e mais eficiência na atividade que é feita pelo profissional do direito. Perfeito. Interessante. E essas ações da OAB especificamente, normalmente como têm sido essas ações práticas da OAB em relação ao empreendedorismo? Bom, a OAB, ela por ser uma instituição de extrema relevância, né, para a advocacia, ela se vale, né, das comissões para desenvolver o estudo e práticas que sejam importantes em determinada temática. A Comissão de Empreendedorismo ela tem o seu papel de desenvolver treinamentos, de apresentar aos colegas advogados novas ferramentas e boas práticas que possam melhorar e trazer mais eficiência para o dia a dia do advogado. Agora, sempre entendendo que o empreendedorismo tem um lado positivo, mas tem um lado também que ele não é tão positivo, principalmente para a classe, e olhando da perspectiva da ética. Então, a gente precisa também tratar sobre isso. A atividade advocatícia ela não é mercantil, né? Então, há uma diferença, né? E que isso precisa ser entendido pelos profissionais. Existem limitações na exposição, né, do profissional em redes sociais, por exemplo. E aí tudo isso tem que ser trabalhado e a comissão ela está aí para poder justamente se ajudar, né, e trazer informações com palestras, treinamentos e tantas outras coisas que ali é feito para ajudar os colegas advogados nessa temática. Você se refere à questão do marketing dos advogados? Seria isso? O marketing é um dos pontos, mas existe N situações em que o advogado ele pode extrapolar os limites previstos. Então, o empreendedorismo ele tem uma característica, né, importante que o distingue, né, na temática, que é a busca de oportunidades e a iniciativa. Então, se nós estamos buscando oportunidades de forma a violar o Código de Ética, então isso tem que ser entendido, né, e censurado. Então, a comissão está ali para também ajudar os colegas a também impor limites sobre isso. E estamos aí nessa comissão, nesse desafio, né, e não é uma atividade tão simples, né, mas estamos buscando, junto com a instituição, com palestras, com treinamentos, workshops específicos para advogados e advogadas, para a gente desenvolver melhor e de forma sadia o empreendedorismo na advocacia. Eu, assim, falando dessa área, né, até puxando um pouco para o digital, foi o que a gente falou muito, até antes desse podcast gravar a gente falou um pouco, o digital não é uma terra sem lei, na verdade, e o advogado
nessa ânsia por oportunidades, eu acredito que você deve concordar comigo, muitas vezes você acaba vendo algumas coisas ali que não deveriam estar ali. Então, seria correto falar que a comissão também ela dá essa regulada, né? Você consegue ter workshops, consegue ter material, inclusive, para os advogados, por exemplo, ó, esse tipo de conteúdo aqui, informativo, muito bom. Agora você chegar numa rede social, falar que um processo é causa ganha, colocar dentro de um conteúdo lá algo que não é tão adequado ao código de ética, aí você já extrapola um pouco. Parece óbvio, mas hoje em dia até o óbvio é preciso ser dito. É verdade, é verdade. É uma coisa que tem uma certa liberdade na atividade empresarial, esse tipo, vamos dizer, essa criatividade, né, em buscar novos contratos ou fechar novos negócios, isso não tem, exige limitações no que se refere à atuação da advocacia, né? Então, não se pode expor, né, dessa forma e nem trazer uma ideia mercantilista à atividade. Isso realmente é verdade pelo Código de Ética. Perfeito, perfeito. É interessante isso. E em relação à tecnologia, já que a comissão também trata de questões de tecnologia, junto com o empreendedorismo na advocacia, você poderia falar um pouco para nós aqui sobre essa questão da tecnologia e do empreendedorismo? Pois bem, tecnologia ela é fundamental hoje em praticamente todas as profissões. Falando de advocacia e tecnologia, a gente pode perceber que a tecnologia, diferentemente de outras profissões, que vai envolver uma engenharia, uma tecnologia no equipamento, né? Sei lá, um ultrassom, por exemplo, para um médico, né? Você tem uma engenharia num equipamento. Para a advocacia, a gente está muito ligado à parte de softwares. E aí é onde há, né, uma necessidade do profissional aprender a manipular com esses softwares. Então, a gente tem aí um acervo de softwares que cada dia, né, está sendo desenvolvido, está sendo lançado, né, e cabe a nós entender como funciona esse software, qual é o melhor software para aplicar no nosso dia a dia. Então, ter uma comissão, né, e a instituição ajudando os colegas advogados, né, a apoiá-los em determinada cartilha de softwares, isso é muito, muito importante. Porque o advogado, hoje, tem muitas atividades. O tempo é muito escasso para o profissional. Nós temos muitas demandas, né? Isso vem de toda essa ideia de tecnologia e necessidade de uma agilidade nas respostas que exige muito da nossa capacidade, né, que nós temos diária de trabalho. Então, a ter novos softwares que possam facilitar o nosso trabalho, isso ajuda demais. Mas é importante entender qual é realmente o software que ele é benéfico, né? Porque tem uns que a gente perde tempo, tem outros que dados são vazados, e a gente está ali tratando com questões muito sensíveis, né, de clientes, né? E isso não pode ser exposto. Existem softwares, existem empresas fornecedores de softwares que têm em seu banco de dados toda a informação dos escritórios. E nós não sabemos como isso está sendo tratado. E, às vezes, o advogado ele não tem essa percepção, essa possibilidade de escolha de fazer o quê? Só tem essa aqui disponível, né? Então, se submete. Então, quais são as outras alternativas disponíveis? Então, isso a gente tem que trazer à tona, né? Para que haja aí novas perspectivas ou um crivo maior na escolha de determinado fornecedor de software para que a advocacia ela seja desempenhada de forma sadia e esses dados tão importantes não sejam ali usados, manipulados indevidamente. Sabemos que na contratação o fornecedor ele pode até garantir ali que não vai ser manipulado aqueles dados, mas dentro do seu laboratório certamente esses dados eles vão ser utilizados. Né? Então, a gente precisa ter uma atenção sobre isso. É uma coisa que é um pouco difícil, né, de ter uma inferência, uma ingerência, né, nessa ideia, mas nós precisamos estar atentos e ver oportunidades que não nos deixe tão frágil, tão vulnerável a esse tipo de prática. Seria interessante, nesse sentido aí de segurança de dados, a contratação de softwares que tivessem proteções de dados pessoais, por exemplo, que estivessem adequados à Lei de Proteção de Dados, a LGPD. Perfeito. Seria um bom requisito de contratação. Mas assim, é onde eu assim, tenho um certo temor, porque uma coisa é você
assegurar que esses dados vão ser instalados. Uma coisa é se assegurar que esses dados estariam ali protegidos. E outra coisa é você realmente proteger esses dados e não usá-los indevidamente, né? Então, você assina um documento dizendo que esses dados vão ser protegidos, mas, na prática, isso é usado nos laboratórios, né, para promover marketing e outras coisas. Vamos dar um exemplo de um escritório que tem um fornecedor, não vou dizer nomes, mas esteja os seus dados e todas as ações que são distribuídas estejam ali armazenadas. E esse software ele tem a capacidade de quê? De segmentar aquelas ações, distribuiu 10 ações envolvendo recuperação tributária X. Então, se ele tem um acervo de escritórios nesse software, todos eles estão distribuindo essa ação, então parece ser algo interessante do ponto de vista comercial. Então, aí essas empresas elas podem se valer desses dados para vender cursos, treinamentos e tantas outras coisas. Ou vender a própria informação de qual é o dado, qual é hoje o que está sendo mais distribuído, está sendo mais movimentado em tipo de ação, em termos de classes de ações. E isso pode ser vendido para determinados escritórios, né, que comprem esses dados. Então, isso é muito perigoso, né, e é bem complicado. E é difícil de se ter uma gerência sobre essa informação. Porque essas empresas elas podem garantir que esse dado, mas garantir formalmente, materialmente, está distante disso. É por isso que, na comissão, a gente promove o uso de softwares gratuitos de fonte aberta. Open source. São open source. Então, a gente promove essa ideia, porque os softwares livres, né, eles têm pelo menos 3 liberdades. Né? A liberdade de você copiar, executar, usá-lo, de estudar o software. Então, você pode abrir ali o fonte e você auditar e ver como ele funciona. E você pode redistribuir também. Então, isso é muito interessante para escritórios de advocacia, que aí ele pode deter o seu banco de dados e ele não vai ter, né, esses dados aí utilizados indevidamente. Ele vai ter essa garantia. Percebe? Sim. Eu percebo que essa questão da privacidade realmente não só na advocacia, por exemplo, na área médica, também é uma questão bem sensível, né? O fato de ter um software com uma garantia de proteção de dados daria uma responsabilização maior, vamos dizer, uma questão de uma cobrança mais efetiva. Isso. Não é isso? Certeza. Com certeza. Entrega mais responsabilidade. Até um selo, né? Se a gente tivesse um selo que colocasse, essa lista aqui, está aqui um index com alguns softwares que a gente recomenda, coloca também a questão do open source. Tem até uma característica mais no open source, que é a questão de modificação. Então, você entra você baixa o código e você faz algumas modificações para adequação ao seu escritório, por exemplo. O open source permite isso, permite mais flexibilidade no uso. Então, é uma coisa muito boa. A gente teve recentemente um caso muito, assim, chocou muito o mundo, que foi o caso da CrowdStrike. Não sei se você ficou sabendo, mas, assim, teve um caso onde a Microsoft, gigante, né, tinha toda a questão do controle dos dados, do uso dos dispositivos, veio a empresa que era fornecedora para a Microsoft de um tipo de software e eles tiveram um problema na base de dados dele. E aí, diversos dispositivos em todo o mundo entraram em colapso por conta de uma transição de dados, aí, não só na questão dados pessoais, mas dados do próprio aplicativo causou todo esse transtorno. Agora, já imaginou isso acontecendo no escritório, com diversos processos que estão, às vezes, não sei muito da área, minha área é mais mídia, mais marketing, mas, assim, já imaginou um segredo de justiça, por exemplo, onde o escritório tem acesso a esses autos? Como que o senhor acha, assim, que a gente conseguiria ter uma ação prática nessa questão de formação de selos, nessa questão de lidar com esse tipo de problemas que podem acontecer? Seria interessante, por exemplo, a gente ter uma ação dentro da comissão para checagem mesmo, para apuração de cada software, fazer todo aquele... Além de checar a documentação dos softwares, mas checar a aplicação prática, como é que eles estão fazendo a cibersegurança, como que estão armazenando de fato. O senhor acha pertinente esse tipo de ação? Perfeito, é demais. Até porque tecnologia é o que vai direcionar, né, a advocacia. A advocacia ela está sustentada na tecnologia e, como eu falei inicialmente, a tecnologia na área jurídica tem muito a ver com software, não é engenharias, equipamentos, etc.
Então, isso é o melhor dos mundos. A questão é que é um desafio gigantesco, né? Isso teria que partir da OAB Nacional, né? Que tivesse um corpo de cientistas ali que pudessem fazer essa validação. E é muito difícil, porque softwares, eles estão mudando a todo instante. Então, que você validaria uma versão. Amanhã já teria uma outra que precisaria novamente de uma validação. Então, é muito difícil isso daí, muito complicado. Mas a gente tem que estar conscientizando, né? Busca conscientizar os profissionais que há esse perigo, há esse risco, né? E, de repente, partir para uma ideia de um software livre, de fonte aberta, em que você tenha realmente o domínio sobre o banco de dados, é fundamental. Fundamental. Até para uma quebra de contrato. Veja, que um escritório, quando a gente fala assim de softwares, vamos falar assim de plataformas de gestão, a gente não está falando de simples ferramenta de produtividade, né? A plataforma de gestão é mais complexa, é abrangente. Então, ela demanda tempo para ser implantado, para ser treinado, para as pessoas utilizarem, né? Porque é uma plataforma. Pense no supermercado, um software que está ali gerindo todo aquele supermercado. Então, tem pessoas que trabalham naquele software e, assim, não é fácil você sair daquele software. Nem é fácil você implantar, você precisa de treinamento e tudo mais, e não é fácil você sair também. Então, veja, isso pode, em um dado momento, isso pode ser utilizado de maneira desfavorável aos escritórios. Porque se esses fornecedores de softwares tiverem com os escritórios na mão, eles podem ali modificar ali preços, impor, né, situação mais abusiva para os escritórios, e eles não têm o que fazer, porque eles não conseguem sair deles. E outra coisa, os dados estão lá. Muitos deles não vão fornecer os dados, né? Ou vai fornecer de uma forma que seja imprestável para você utilizar em outra plataforma. Ou seja, você não consegue ali exportar um dado, depois importar em outro para ficar facilmente espelhado. Não. Então, aí você vai ter que cadastrar tudo de novo. Olha o trauma que não é. Então, ou seja, os escritórios precisam estar atentos a isso, os advogados. Essa conscientização ela ajuda muito quando a comissão, quando a instituição traz essa perspectiva para os profissionais. E estamos aqui para isso, né? Para trazer isso, para mostrar essa ideia, até porque os advogados, normalmente, eles não são assim, afetos à tecnologia, né? Tem alguma dificuldade. A jovem advocacia está vindo aí e está mostrando de coisa diferente, né? A ideia é totalmente diferente, mas a advocacia que eu chamo a veterana, né, ela sofre muito com isso, com essas novas tecnologias, essa mudança de mercado. Mas, assim, a gente está vivendo esse momento que os estudiosos falam de um momento disruptivo, né, que é um rompimento total de um modelo anterior e uma inauguração de um novo, né, que realmente desafia as práticas existentes. Então, daqui a um tempo, se os advogados eles não compreenderem que realmente existe essa ideia de tecnologia e que isso precisa ser incorporado de uma maneira consciente, né, e deliberada nos seus escritórios, a ideia é que fica de fora, ficar de fora do mercado. Não vai sobreviver, né, às novas perspectivas que estão aí por vir. A profundidade da tecnologia atualmente nos coloca dentro de um sentido de que estamos dentro de outra revolução. E muito mais profunda que as outras revoluções que tivemos. Por exemplo, a primeira delas, muito profunda, é a Revolução Industrial. É uma revolução, se compararmos de quando tivemos o Código Civil de 70 e quanto? 73? 72? O anterior ao de 2002. 1913, Código Civil. Então, 73 acho que era o Código Penal. Tem um de processo, que acho que é 73 ou 76. Eu confundi a data de algum deles. Isso. Então, veja quanto tempo durou esse Código Civil. Mas, atualmente, já estamos na reforma. E quanto tempo depois? 22 anos depois apenas. Tudo por conta da tecnologia. Exato. Né? Então, é uma revolução muito mais profunda, acredito, que as anteriores pelas quais passamos. Eu penso nisso também, né? Que nós estamos realmente vivendo uma época de revolução, tal como foi da industrial, né? Mas com mais intensidade até de mudança, né? Segundo, acho que o nome dele é Adam ou Ed Smith, que foi CEO da Google, ele disse que a cada 2 dias nós criamos tantas informações quanto que foi gerado desde o início da civilização. E a expectativa é que isso seja reduzido para cada 1 hora. Imagina a quantidade de coisas, né? Então, esse aumento exponencial de dados, a maneira como
como esses dados eles são processados, né, essa capacidade de processamento de dados e a humanização da entrega desses dados, ele traz esse ambiente propício a toda essa mudança que está acontecendo. E eu acho que nós estamos vivendo isso, mas a gente não tem uma percepção completa. A gente olha para a Revolução Industrial e a gente consegue ter ali a ideia completa. Mas eu acredito que aquelas pessoas que estavam vivendo aquilo lá e estavam lutando contra elas, muitos, né? Eles não entendiam o que estava ali acontecendo. Por isso que eles estavam resistindo, né? Onde houve ali toda aquela mudança, né, daquele capital, aquela questão mais artesanal, aquela economia artesanal, modificando para uma ideia industrial, né? Então, eles não percebiam isso. Da mesma forma, nós também não temos a percepção de como e de até onde isso vai chegar e se estabilizar. E como a gente está nesse pico de mudança, então tudo é novo. E é onde eu falo, né, para os colegas advogados, é o momento de a gente sentar na cadeira e estudar, é aprender, estar sempre aprendendo, porque as coisas novas estão surgindo e a gente precisa estar aprendendo. E essa mudança, esse cenário de transformação exige realmente esse aprendizado mais efetivo, que não é fácil, porque nós temos muitas atividades a serem zeladas, muita responsabilidade no patrocínio de causas, mas a gente precisa estar em redes sociais, né? A gente precisa também estar aprendendo, se reciclando, tratando de novas tecnologias. Devemos sempre estar aí buscando esses aprendizados, né? Então, é muito difícil, muito desafiador. Por isso que a advocacia tem ficado cada vez mais difícil. Inclusive, tem uma pesquisa que foi lançada, que foi a primeira pesquisa de estudo demográfico da advocacia nacional. E a maioria dos participantes dessa pesquisa, eles têm dito que a advocacia tem ficado cada vez mais difícil. Essa realidade que nós sabemos foi refletida na pesquisa. E na mesma pesquisa eles falam que a tecnologia facilita o trabalho da advocacia. Então, implantar tecnologia para que a ideia de estar difícil não seja tão incisiva nos dados que estão sendo apresentados. Então, a tecnologia veio aí também para facilitar o trabalho. Então, aqueles que se valem, que se dedicam tempo estudando tecnologia, estudando softwares e novas ferramentas para ajudar, realmente vai facilitar bastante e não vai ficar tão difícil a advocacia como se pensa. Sim, considerando essa informação sobre os dados, o volume de dados, né, esse volume produzido, vamos dizer, a cada 2 dias, a cada dia, só mostra que nós estaremos cada vez mais dependentes da tecnologia, porque o cérebro humano não acompanha esse volume gerado de informações numa velocidade tão alta. É verdade. E tudo isso também gera um ambiente muito propício ao desenvolvimento da inteligência artificial, que ela se vale desses dados e através de estatísticas, né? Então, ali ela consegue ser mais eficiente naquilo que é entregue. Então, assim, a gente está realmente num momento de muita transformação e a gente precisa se atentar a isso e gastar mais tempo com empreendedorismo, com gestão e aprender novas tecnologias. Sim, porque a tecnologia é um caminho completamente sem volta. Com certeza. Com certeza. Completamente sem volta. Completamente. Ou você se adapta às evoluções, ou a gente já teve em vários momentos um desemprego estrutural, né? Como é que a gente vai cobrar do advogado, da própria pessoa, né? Do próprio profissional, seja de qual área for? Se a gente tem uma nova tecnologia que melhora o mercado, que o mercado em si consegue ter mais dinâmica na sua prestação do próprio serviço, e você não se adequa e você se revolta com isso, você está remando na contramão de algo que é inevitável. Perfeito, Arthur, perfeito. A comunidade, né, todos nós estamos aí elevando os nossos níveis de expectativa para aqueles serviços que são entregues. E a gente vê que gigantes, né, do varejo, né, eles investem milhões aí em tecnologia. E eles acabam gerando uma nova cultura nos serviços, na qualidade dos serviços que são entregues e a capacidade de informação. Então, essa exigência, esse nível que vai aumentando,
recai para a advocacia. Então, se a advocacia não investir também em tecnologia, aí a gente tem aí um grande problema. Lembrando também que o serviço público, o poder judiciário, né, ele também investe. Só que ele investe com dinheiro público, né? E ele investe também, inclusive saiu recentemente uma normativa do Conselho Nacional de Justiça autorizando juízes a utilizarem inteligência artificial no seu trabalho. Então, veja, ele vai ali se valer, né, de uma capacidade, né, de trabalho para ali gerar sentenças e tudo mais. E como fica a advocacia, né? E tem que acompanhar isso. E não só isso, né? E entender os limites disso. Porque a gente precisa, né, que determinada questão seja realmente visualizada por um ser humano, né? Não num computador ali, um software que veja aquilo lá. Então, tem coisas que é dada ao ser humano, a percepção, e não a softwares ou estatísticas, né, de dados. Acaba sendo mais... eu costumo dizer que a IA ela serve mais como um auxílio, como uma servidora do profissional, do que simplesmente uma dependência total desse profissional. Não é ela que vai estar atuando na sentença. Já imaginou um juiz listar lá os prompts de uma maneira onde ele se torne tão dependente da IA que ele perca um pouco da própria pessoalidade dele na decisão? Olha onde a gente está entrando, né? Pois é. No cenário das artes, inclusive, existe uma questão de legislação e ética em mídias, por exemplo, onde a gente teve artistas que ganharam concursos, por exemplo, de artes, utilizando só IA. E a gente já tem essa polêmica. Ou então, a gente teve recentemente também em Hollywood a greve, né, dos roteiristas. Por quê? Porque estava se utilizando IA para processar informações totalmente pessoais, né? Regravação de voz, padronização de roteiro e repadronização com IA, entende? Então, já imaginou, quando a gente olha nesse sentido aí do macro, mas colocando a lente no micro do próprio advogado, do próprio cenário judiciário brasileiro, como que o senhor vê, assim, essa... Meu Deus, é muita coisa e a gente está só no começo, né? Sim. Está no começo. Algumas pessoas falam, a inteligência artificial não é de agora, tal, né? Mas se a gente falar da popularização e da IA, que é essa que está realmente revolucionando, que é a IA generativa, ela tem ela é recente, né? E a gente, por estar no começo, a gente olha para o futuro com muito temor, né? De onde isso vai chegar, né? Se no começo, olha o que está sendo feito, imagina daqui a 10 anos, né? Então, é complicado, né? Hoje, a gente pode falar aqui numa inteligência para auxiliar, né, o profissional, mas a tendência é que ela possa realmente ter uma vida própria, né? E ela possa realmente conduzir atividades de maneira até mais eficaz do que o ser humano, né? Então, é bem complicado, mas estão trabalhando até em inteligências artificiais no campo afetivo, e é uma coisa impressionante, né, do que está sendo feito. E, mais uma vez, a gente está só no começo. Então, eu acho que tem coisas que é realmente dada ao ser humano, né, algumas criatividades que realmente afetam nós, mas muita coisa é possível ser feita com a inteligência artificial, principalmente, sobretudo, no seu desenvolvimento daqui a 5, 10 anos. Então, a gente vai ver muita coisa aí e vai se surpreender de muita coisa. Sim, é um futuro que não temos como antever ainda. Não temos como prever muita coisa, não é? É muito incerto. Isso. Por conta da celeridade com que o desenvolvimento está acontecendo das IAs. Isso. Surpreendendo cada vez mais. A gente vê, assim, coisas simples, por exemplo, os tribunais, né? Os tribunais hoje têm inteligências que, quando a gente submete, por exemplo, um recurso, eles verificam questões formais e lá ele já diz, né, para o relator se aquele recurso, ele, por exemplo, está tratando sobre uma questão de fato e ali ele não pode ser admitido. Então, ele já traz aquele, isso aqui não pode, deve-se ser inadmitido por uma questão de uma súmula tal por causa da questão de fato que foi tratada, porque ele já analisa a peça e já diz isso. Outros já verificam questões de gratuidade, de justiça. Então, você faz um requerimento, ele já entende, já faz toda a verificação e diz, isso aqui não tem direito à gratuidade. Uhum. Né? Então, essas coisas mais simples já sim. estão sendo feitas, mas a inteligência artificial, ela
tem muito a dar e coisas muito mais complexas, ela pode sim estar trazendo resultados, né? Então, se a gente achar e a gente entender que não é por aí, achar que realmente ela não pode, eu acho que talvez seja um engano nosso. Ela pode sim, pela estrutura que ela é desenvolvida, né? Elas trabalham com a ideia do Big Data, né? Então, ou seja, são muitos dados e através desses muitos dados elas conseguem trazer alguma informação. Então, é como a capacidade, como o ser humano, né? Mais ou menos a inteligência do ser humano, né? Através do conhecimento, né? Nós ali podemos dar um parecer sobre determinada situação, pelo conhecimento, a quantidade de livros que nós lemos, né? O estudo que nós dedicamos ali à tarefa, aquela temática. Então, com base nisso, a gente vai dar um parecer. Então, a inteligência artificial ela vai poder... Ela pega esses dados e, sei lá, multiplica por 1000 ou 1.000.000, né? E ela vai trazer uma informação. Então, eu acho que a capacidade dela é surpreendente. É surpreendente. Eu acredito que a sensibilidade ela nunca vai ter como a nossa, como a do ser humano. Então, nesse sentido, nós nunca seremos substituídos, porque somos pessoas que temos um poder criativo altíssimo, embora elas tenham essa questão de ser generativas, né? Tem essa característica, algumas delas, mas mesmo assim a questão da sensibilidade, a empatia, a máquina não tem empatia, ela não consegue se colocar no lugar de alguém ao ponto dela dar uma solução mais humana, mais justa, nesse sentido de justiça, mais justiça humana. Ela consegue muito compilar os dados numa velocidade extremamente grande e isso nos ajuda. Então, acredito que para fazer a decisão humana, sim, o ser humano ele é insubstituível nesse sentido, por conta da sensibilidade que a máquina nunca terá. Porém, a questão da fundamentação disso, a IA vai auxiliar grandemente. Né? Pois é, eu coloco assim algumas interrogações e como a gente está nesse momento, nessa revolução, né, de tecnologia, é difícil a gente, né, bater o martelo sobre determinadas coisas, mas coloco a interrogação. Hoje a gente tem assim a percepção dela através de dados, né? O ser humano ele não é só dados, né? Você veja, se bem que se você visualiza, isso pode ser um dado, né? Mas as formas em que ela que vai poder, né? Ela poder captar, né? Através de imagens, de reações, o sentimento, ela pode imitar isso, né? Então, ou seja, eu acho que tem muita coisa aí para ser desenvolvida, a gente está só no começo, né? A gente fala aqui, como você trouxe, né? Trouxe a limitação de dados e banco de dados, mas e o que é esse banco de dados, né? Falar assim, por que é que a gente se compadece, né, por determinada pessoa? Aí talvez porque você tem uma empatia, porque essa pessoa passou a mesma situação que você. Então, às vezes, isso é um dado, né? Então, a forma que é sistematizado esse dado e humanizado, eu acho que a inteligência vai ter a capacidade de chegar muito próximo. Agora, tem coisas que são criações talvez da alma, né? Eu acho que isso realmente jamais vai acontecer. Então, a gente pega aí um Joseph Bach na sua peça, suas, né, várias peças, músicas, né, que são extraordinárias, né, que não tem fronteiras de tempo. Então, realmente, eu acho difícil chegar a esse ponto de criatividade, como, por exemplo, quadros, né, extraordinários que foram criados, poemas, né? Embora eles tentam imitar, mas tem coisas que realmente ela não é de uma capacidade, é como se não fosse de uma capacidade humana, mas viesse uma questão espiritual, de alma, não sei, né? Que é impressionante realmente e não tem como ela alcançar. Mas muita coisa aí, eu acredito que a gente vai ver, viu? Você tem até essa... É um termo bem parecido com isso na legislação de direitos autorais, como a gente vê hoje, na questão da IA, que existem as abstrações da alma, né? Então, aquilo foi criado, determinada pessoa teve as referências dela e condensou de tal maneira, pensou sobre o pensar daquela ideia para formar aquilo. Isso é o que a IA hoje não consegue fazer. Se você pergunta para um chat GPT da vida como que ele processou os dados e chegou àquela conclusão, ele pode até tentar responder, mas na estrutura do software em si ele não consegue, pela maneira como é feita a rede neural dele, né? Então ele sabe, ele acha o caminho, mas que caminho que eu percorri? Ele não consegue dizer, ele consegue só percorrer. Isso na hora que a IA conseguir reverter isso aí a gente tem um sério problema até em identificar as abstrações.
de fato. Verdade. Pensa por aí, é um tema bem instigante, tem muita coisa para falar sobre isso. Dá até para fechar assim, Dr. Jackson, você é do time dos pessimistas ou dos otimistas em relação ao futuro? Como está vindo para tanto nessa questão de tecnologia para o advogado, como na questão da IA, se a gente pudesse traçar aqui um panorama dos próximos 10 anos, como que o senhor vê esses próximos 10 anos? Olha, eu vejo com otimismo. Eu acho que assim, a tecnologia tem facilitado as nossas vidas já hoje. A gente já percebe, por exemplo, a gente não está numa fila de banco, não precisa ir mais, né? A gente pede ali Com certeza. Um táxi, ali, a gente pega ali um Uber, né? De maneira, né? bem fácil. A gente tem muita coisa na palma das nossas mãos, né? Isso é tudo, né? Dado à tecnologia. Então, assim, eu sou bem otimista a isso. Agora, é certo que muitas profissões elas vão perder totalmente a sua função. Então, se não houver uma redefinição, né, ou uma adequação à tecnologia, realmente está fora. Então, o alerta é isso. Para tanto os advogados como as demais profissões, é que se adequam à tecnologia e se alia a ela. Né? Às vezes tem pessoas que ficam contrárias, né, à tecnologia e aí acaba gerando uma resistência, que aí isso vai gerar um problema futuro no mercado de trabalho. Eu acho que as profissões mais repetitivas, que têm, vamos dizer, rotinas mais repetidas, elas têm a tendência a ficarem mais restritas, né? Diferente de profissões que usam muito a criatividade, o intelecto. Então, eu acho que a tendência, infelizmente, é essa. Ou felizmente, não sei abranger nesse momento se é felizmente ou infelizmente, né? Mas a tendência é mais essa. Porque eu acredito ainda que a criatividade humana, apesar da questão da criatividade da IA, eu acredito que nunca vai alcançar a nossa criatividade, por uma questão da empatia humana e etc. A questão da nossa alma, não é? Legal. Que a alma não tem a alma, a máquina não tem a alma, ela não tem o espírito, ela não tem a alma, não é? Ela, na verdade, ela é uma executora de instruções que alguém que tem alma deu para ela. Mas ela nunca recebeu uma alma como nós ganhamos. Não é verdade? Quer ver uma prática disso? Você pergunta para o ChatGPT como é o final do mundo. Ele sempre vai dar abstrações, imagens ou até um próprio texto relacionado com criações que já são humanas. Então, ele vai colocar um apocalipse zumbi, um apocalipse químico, enfim. Mas sempre são as mesmas respostas que nós, enquanto seres humanos, nós alimentamos a própria IA com essas criações. Você vê como é que é interessante, né, doutora? Sim, é bem interessante isso. Realmente é um assunto muito interessante. Acredito que se continuássemos, infelizmente temos que fechar o painel, mas se fôssemos continuar, tenho certeza de que passaríamos aqui mais algumas horas. Com certeza. Sem dúvida. Dr. Jackson, foi um prazer tê-lo conosco. Foi muito boa a nossa conversa, foi bem agradável. E bem enriquecedora também, muitas informações interessantes sobre a nossa classe, inclusive. E quero agradecer a sua presença, a sua participação. E também do meu co-host, o Arthur Július, também da BAMP. E quer falar alguma coisa, Arthur? É isso, pessoal. Curtam, comentem. A gente tem que pedir, né, doutora? Verdade. Tudo certo. Temos que pedir que compartilhe, que curta. Curta, compartilhe, envie para quem precisa saber dessa informação. Dr. Jackson, também peço que você deixe suas redes sociais, o pessoal lhe acompanhar. Perfeito. Eu agradeço demais o convite, né? É um momento bem importante porque é um espaço que é possível, né, divulgar mais sobre essa temática que é muito relevante, né, para todas as profissões. Mas em relação aos advogados, a sugestão é que sigam a comissão no Instagram. A comissão chama-se empreendedorismo.oabpb, né? Lá também você pode encontrar também a minha rede social, que é Jackson Santana. E aí também vocês podem ficar aí atualizados de alguns temas que nós tratamos e estamos ali divulgando por lá. Muito obrigado. Perfeito. Nós agradecemos também. Tudo certo. E vocês continuem conosco. Temos mais conversas por aqui. Obrigada pela participação de todas. Tudo certo.